Episódio 3. A Lei da Reversão Energética. O segredo xamânico para a transformação profunda. Você já sentiu que está preso em ciclos repetitivos? Os mesmos erros, os mesmos desafios, os mesmos bloqueios que te impedem de avançar. Você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Mas e se eu te dissesse que existe uma técnica capaz de inverter qualquer padrão negativo e transformar sua energia instantaneamente? Os antigos xamãs conheciam esse segredo e o chamavam de a Lei da Reversão Energética. Ela permite que você rompa bloqueios, dissolva crenças limitantes e reescreva sua realidade. E no final deste episódio, eu vou te guiar em um exercício prático para ativar essa força dentro de você. Então, fique comigo até o final, porque o que você está prestes a aprender pode transformar completamente a maneira como você lida com sua própria energia. Nas profundezas da floresta sagrada, vivia um jovem guerreiro chamado Aquerru. Desde pequeno, ele sonhava em ser o mais forte da tribo. Ele treinava dia e noite, aprimorando suas habilidades com o arco e a lança, e logo se tornou um dos caçadores mais habilidosos. Mas no fundo, Aquerru carregava um medo secreto. Ele temia ser fraco. Esse medo crescia dentro dele como uma sombra, e quanto mais ele tentava provar sua força, mais inseguro se tornava. Certo dia, após falhar em uma caçada, ele se sentou à beira do rio, frustrado. O xamã ancião da tribo se aproximou silenciosamente e disse: você luta contra seus inimigos, mas a verdadeira batalha está dentro de você. Aquerru franziu a testa. Mas eu treino todos os dias para vencer, ele respondeu. O xamã sorriu e disse: então, por que você sempre sente que ainda não é forte o suficiente? Foi naquele momento que Aquerru percebeu a verdade. Não importava quantas batalhas vencesse, ele sempre estaria lutando contra a própria sombra. O xamã continuou: se você continuar fugindo do seu medo, ele te perseguirá para sempre. Mas se aprender a usá-lo como seu aliado, ele se tornará sua maior força. Aquerru fechou os olhos e respirou profundamente. Ele não precisava eliminar seu medo, precisava transformá-lo em poder. Na manhã seguinte, ele voltou à caçada com uma nova energia. Ele não estava tentando provar nada, ele simplesmente canalizou sua energia para agir com presença e confiança. E naquele dia, ele trouxe para casa a maior caça que a tribo já viu. Moral da história: a resistência contra uma energia negativa só a fortalece, mas quando aprendemos a usá-la, podemos transformá-la em força. Agora que você entendeu esse princípio, vamos explorar como os xamãs usavam essa técnica na prática, a Lei da Reversão Energética. O que é a Lei da Reversão Energética? Desde tempos imemoriais, os xamãs sabiam que tudo no universo é energia. Cada pensamento, cada emoção e cada ação cria um fluxo energético dentro de nós. E esse fluxo pode ser harmonioso, nos levando para caminhos de evolução, crescimento e realização. Ou pode ser destrutivo, nos prendendo em ciclos de sofrimento, repetição e frustração. A boa notícia: nada é fixo. A qualquer momento, você pode reverter esse fluxo e transformar um padrão negativo em positivo. Isso significa que a insegurança pode se transformar em confiança. A escassez pode se transformar em abundância. O medo pode se transformar em coragem. Os xamãs descobriram que cada energia negativa carrega dentro de si o seu oposto. E ao invés de lutar contra o que nos limita, podemos usar essa mesma energia como impulso para a transformação. Por que a maioria das pessoas não consegue sair dos seus ciclos? Se mudar fosse tão simples, todos fariam isso. Mas existe um problema: a mente é viciada em padrões. Quando você repete um comportamento muitas vezes, ele se torna uma trilha neural no seu cérebro. Essa trilha se fortalece cada vez mais, como um rio que esculpe sua passagem ao longo dos anos. Por isso, quando você tenta mudar, seu sistema interno resiste. E é exatamente nesse ponto que a Lei da Reversão Energética entra. Ela não tenta lutar contra o padrão antigo. Ela o usa como combustível para criar um novo. E agora, você vai entender exatamente como isso funciona. Os 3 pilares da reversão energética para transformar qualquer padrão negativo
3 passos. São essenciais. Os antigos xamãs chamavam isso de o caminho da reversão. Se você seguir esses 3 pilares, qualquer limitação pode ser dissolvida. Vamos para o primeiro pilar. Pilar 1. Identificar. O padrão ocultou. Primeiro passo para mudar é enxergar o que você não via antes. Muitas vezes vivemos no piloto automático, sem perceber os ciclos destrutivos que estamos repetindo. Os xamãs diziam: aqueles que não enxergam suas próprias correntes jamais poderão se libertar delas. Se você sente que algo na sua vida se repete constantemente, pergunte-se: esse problema já aconteceu antes? Em que outras situações eu senti isso? Se a resposta for sim, você acabou de identificar um padrão energético. E uma vez identificado, ele pode ser mudado. Mas não basta apenas enxergar agora. É preciso inverter essa energia. Pilar 2. A inversão de polaridade. Tudo no universo tem 2 polos opostos: o dia e a noite, o quente e o frio, o medo e a coragem. Se um padrão negativo existe, significa que seu oposto também existe. O segredo é aprender a se conectar conscientemente com a polaridade oposta. Se você sente insegurança, pergunte-se: quando foi a última vez que me senti confiante? Se você sente medo, pergunte-se: onde está minha coragem agora? Os xamãs chamavam isso de troca de fluxo energético. Ao invés de lutar contra uma emoção negativa, você simplesmente se conecta ao seu oposto. E isso funciona instantaneamente. Mas para que essa mudança se torne permanente, é preciso consolidá-la. Pilar 3. Ancoragem da nova energia. Agora que você identificou o padrão e inverteu sua polaridade, você precisa ancorar essa nova energia dentro de você. Se você passou a vida inteira agindo de uma forma, seu cérebro e seu campo energético vão querer voltar ao velho padrão. Então, como garantir que a mudança seja permanente? Através de gestos, palavras e visualizações poderosas. Os xamãs utilizavam mantras e gestos rituais para fixar novas energias. Você pode fazer o mesmo. Sempre que sentir um padrão negativo voltando, toque sua mão no peito e diga em voz alta: eu escolho um novo caminho. Esse simples gesto cria uma âncora energética, associando seu corpo e mente ao novo estado. O ciclo da energia estagnada. Energia dentro de você funciona como um rio. Quando sua mente e suas emoções estão fluindo naturalmente, sua vida avança sem esforço. Você sente motivação, criatividade e clareza. Mas, quando você resiste à mudança, a energia se bloqueia. Imagine um rio que fica parado. A água começa a apodrecer, a vida desaparece e tudo se torna denso e sem movimento. Agora pense quantas vezes você já tentou mudar um hábito ou pensamento, mas parece que tudo volta ao mesmo lugar. Quantas vezes você sentiu que estava repetindo as mesmas dificuldades sem entender o porquê? Isso acontece porque o seu fluxo energético está travado. Mas há um segredo. Os xamãs descobriram que para quebrar esse ciclo, você precisa criar uma nova corrente de energia antes que o padrão antigo retorne. Como? A resposta está na lei da reversão energética. Agora que você entendeu os 3 pilares da reversão energética, vamos para a parte mais importante deste episódio. Exercício prático ativando a reversão energética. Agora, feche os olhos e respire profundamente. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e preenchendo seu corpo com uma energia nova. Agora, visualize uma luz dentro do seu peito. Essa luz representa o seu padrão energético atual. Se ele for pesado ou denso, apenas observe. Agora, lentamente, veja essa luz se transformando. Ela começa a mudar de cor, de vibração. Você sente sua energia se revertendo, se renovando, se transformando. Respire fundo e sinta esse novo padrão se fixando dentro de você. Agora, abra os olhos. Você acabou de experimentar a lei da reversão energética. E isso é apenas o começo. O teste do espelho xamânico. Os xamãs antigos tinham um ritual simples, mas poderoso, chamado o teste do espelho xamânico.
Esse teste ajudava os iniciados a identificar quais padrões estavam controlando sua vida sem que percebessem. Agora, você vai aplicar esse teste na sua própria vida. Desafio 1. Antes de dormir, pare por um momento e reflita. Qual foi a emoção mais forte que eu senti hoje? 2. Agora pergunte a si mesmo: essa emoção já aconteceu antes? Ela tem se repetido com frequência? 3. Se a resposta for sim, então você encontrou um padrão oculto. O próximo passo: ao invés de tentar se livrar dessa emoção, pergunte-se como: eu posso usá-la como um impulso para crescer? Por exemplo, se você sentiu medo, pode transformar isso em cautela e planejamento. Se sentiu raiva, pode canalizar essa energia para criar algo novo. Se sentiu insegurança, pode usá-la como um sinal para buscar mais conhecimento e preparação. A reversão energética começa quando você para de resistir e começa a transformar. Agora que você aprendeu a reverter padrões negativos, existe um outro segredo xamânico que poucos conhecem. Os 5 portais do despertar. 5 estágios que todo buscador espiritual precisa atravessar para alcançar um estado de consciência expandida. E no próximo episódio, você vai descobrir como acessar cada um desses portais e acelerar sua evolução espiritual. Se você quer continuar essa jornada, acompanhe a playlist completa, onde disponibilizamos todos os episódios dessa série. Nos vemos no próximo episódio.